Esperança e paz. Saudamos a todos e a todas com muita alegria, e eis que trazemos à memória a palavra de Deus que nos diz: orai sem cessar. E especialmente dentro da trajetória metodista, nós trazemos à memória uma história que faz parte da nossa história como metodista. Nos diz assim: Leslie Churchill conta que quando George Whitefield foi a Barnard Castle em 1753, perguntou ao dono da hospedaria se havia metodistas na vizinhança. O homem olhou e disse: não vi falar de nenhum, porém aqui temos as que chamamos tamancos barulhentos. Surpreso, Whitefield descobriu que esse era o nome dado no local às mulheres metodistas. Elas se locomoviam desde as suas casas todas as manhãs, muito cedo, para o local de reunião de oração, usando seus tamancos de madeira. Elas tinham que usar esses tamancos por causa dos pântanos e lama que havia na localidade. No silêncio da madrugada, tantos tamancos deviam realmente fazer muito barulho. Mas que tal esta história, que é parte da história, da nossa história, da história do metodismo? E especialmente nós trazemos à memória essas mulheres que realmente lutaram, enfrentaram diversas situações, oraram, buscaram conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Eis que essas mulheres oravam e sempre se apresentavam perante Deus, especialmente oravam pelas situações do cotidiano que elas estavam vivenciando. E nós podemos dizer assim que são mulheres sem nomes, mulheres anônimas, mas que marcaram a história do metodismo. Também trago à memória, especialmente tive a oportunidade de por 2 vezes estar na África, mais especificamente em Moçambique, e lá conheci algumas mulheres. Estas são chamadas mães. Essas mulheres aí, elas usam essas roupas aí, no caso, especialmente essa blusa vermelha, para dizer que o sangue de Jesus as transformou, né? E também essa touca, ou uma espécie de chapéu, conforme elas chamam, branco, que quer dizer que o Espírito de Deus está sobre elas, eis que as chamou-as para servir. Certa ocasião, uma dessas mulheres aí me chamou para uma sala e me mostrou vários quadros. Os quadros tinham assim as equipes de trabalho. Eu disse: olha que tal isso? E daí essas mulheres disseram assim: aqui a gente ora diferente. Aqui é orar e agir, oração. Então elas faziam várias equipes, equipes de quem cuida das crianças, equipe de quem vai aos presidiários, equipe de quem cuida das famílias que tem alguma irmã, por exemplo, que tem dificuldades de estar na igreja por motivo de doença ou qualquer outra situação. Então vou contar para vocês como é que elas agem. Por exemplo, se nesse mês eu fiquei escalada para a equipe de cuidar essas famílias que não podem ir à igreja, aí o que elas iam fazer lá? Elas faziam o rancho, lavavam a roupa dessa irmã que estava enferma, davam os remédios adequadamente, cuidavam dela durante todo aquele mês. Já pensou em a responsabilidade? Enquanto tem outra equipe lá no presídio, outra equipe cada realizando diversas funções. Aí durante a semana elas se reúnem, fazem orações, dizem que como estão vivenciando essa experiência, né? E aí o que acontece? No outro mês elas trocam. Por exemplo, quem estava nos presidiários vai cuidar das pessoas que têm dificuldade de ir à igreja por motivo de saúde e vice-versa. Então uma oração partilhada, compartilhada. Quizá também seja assim a nossa oração. Oração que se faz em ação e compromisso e no exercício da missão. Oremos. Graças te damos, ó Deus da vida, pela certeza do teu cuidado, da tua presença.
e especialmente pedimos-te que possa nos abençoar, nos dirigir, aperfeiçoar a nossa caminhada e nos ajudar sempre a caminhar em direção ao teu reino. Ouve o clamor do teu povo, aperfeiçoa-nos e conduz-nos segundo a tua paz, segundo o teu entendimento. Dá-nos a sabedoria para sempre decidir em relação à justiça e especialmente segundo a tua vontade. Fortalece-nos, conduz-nos hoje e sempre nos caminhos da missão. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.